termos direita e esquerda ainda fazem algum sentido? Bom, nesse vídeo eu tento falar um pouquinho sobre esses dois conceitos. Talvez um ponto importante, logo de saída, é entender a origem dos termos esquerda e direita. Bom, na Revolução Francesa, depois da queda da Bastilha, sobressaíram-se dois grandes grupos. Os girondinos, que representavam os interesses da alta burguesia, e os jacobinos, liderados por Robespierre, que representavam os direitos da pequena burguesia, dos camponeses, dos trabalhadores. Enfim, no galpão onde se realizavam as reuniões, os girondinos se sentavam à direita e os jacobinos se sentavam à esquerda. Essa é a origem histórica dos termos direita e esquerda. Mas alguns pensadores acreditam que essa divisão não faz muito mais sentido, né? Eles dizem que existem muitas complexidades além dos termos direita e esquerda, e disso nós vamos falar já já. Outros dizem que ainda é válida essa divisão. De fato, o que nós podemos concordar é que não existe uma homogeneidade. Existem várias direitas, várias esquerdas, várias vertentes de direita, várias de esquerda, então o que existe é uma pluralidade. Talvez a análise primeira, ou a pergunta primeira que nós tenhamos que nos fazer é: será que tem a ver com o tamanho do Estado? Será que necessariamente tem a ver com a intervenção do Estado na economia? Bom, se a gente pensar no comunismo de Karl Marx ou no anarquismo de Bakunin, por exemplo, que são considerados de esquerda, ambos prezam pela abolição do Estado. Afirmam que a economia e a sociedade devem ser geridas por grupos associados de trabalhadores. Eles defendem a distribuição das riquezas produzidas por todos, né, de forma mais igualitária. Portanto, se a gente disser que necessariamente esquerda e direita tem a ver com a intervenção do Estado na economia, a gente estaria, digamos, caindo num reducionismo. Até porque Milton Friedman, que é um dos grandes pilares do neoliberalismo, né, da escola de Chicago, aliás, guru intelectual do Paulo Guedes, o Friedman tem uma frase muito interessante: o anarquismo e o liberalismo, eles são próximos. Acontece que o anarquista é um liberal irresponsável. E ele diz ainda, né, para o anarquista o Estado é um mal necessariamente, para o liberal o Estado é um mal necessário. Portanto, é possível que nós sejamos liberais e ainda assim acreditemos na necessidade do Estado para questões básicas, para questões fundamentais, como, por exemplo, saúde, segurança, educação, etc. Bom, de modo geral, a esquerda preza pela igualdade e pelo coletivismo, e a direita preza pela liberdade e pelo individualismo. E tem uma palavra muito importante na direita também, sobretudo a partir de Friedman, a partir de Mises, a partir de Hayek, que é a palavra eficiência. A direita preza pela eficiência porque ela acredita, de modo geral, que o Estado inchado, ele causa ineficiência. Ao invés de ajudar, ele muito mais atrapalha. Pode até haver boas intenções, como diz o Friedman, mas o Estado necessariamente vai atrapalhar o desenvolvimento de uma nação. Bom, para a direita, de modo geral, as desigualdades sociais são inevitáveis. E qualquer forma de sistema político que force a igualdade tende ao autoritarismo e tende, inclusive, a criar distorções muito piores do que propriamente quando o Estado não intervém. O problema maior para a direita não é a desigualdade, que sempre vai existir. O problema maior é a pobreza extrema. Bom, a direita valoriza o esforço individual, o que nós costumamos chamar de meritocracia, e, como eu disse, valoriza a eficiência, a questão individual, a liberdade individual. Isso desde John Locke, né? John Locke, que é o pai do liberalismo político, e logo depois Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico. Locke e Smith, então, formam, digamos, o alicerce do liberalismo político e econômico. Por outro lado, para a esquerda, se não há igualdade, se não há possibilidade de pontos de partida semelhantes, não se pode falar em liberdade. Como é possível pregar liberdade enquanto uns têm milhões, estudam nas melhores escolas, têm carros, casas, enquanto outros não têm sequer o que comer? Como é possível falar em meritocracia se não há a possibilidade de pontos de partida semelhantes? Bom, a direita vai dizer que o próprio mercado
o próprio, como dizia o Smith, né, a mão invisível do mercado, ela poderia corrigir essas distorções. Não seria o Estado, então, a melhor saída para isso. Eu tenho um filósofo do final do século XX que eu admiro bastante, chamado Gilles Deleuze, e eu vou ler uma citação dele que eu acho que é muito interessante. Diz ele: ser de direita é como se fosse um cartão postal. Parte-se de si próprio, depois vem a rua em que se está, depois a cidade, o país, os outros países e assim cada vez mais longe. Começa-se por si mesmo e na medida em que se é privilegiado, costuma-se pensar em como fazer para que essa situação perdure. Ser de esquerda é o contrário. Primeiro começa-se pelo mundo, depois o continente, depois o país, até chegar à rua e por fim a mim mesmo. Continuando Deleuze. A esquerda nunca é maioria enquanto esquerda. A esquerda nunca propriamente está no poder. Por uma razão muito simples. A maioria é algo que supõe a existência de um padrão. No Ocidente, o padrão de maioria é um homem adulto, macho, heterossexual, branco, cidadão, etc. Né? A esquerda, necessariamente, segundo Deleuze, é um devir minoritário. A esquerda é mudança, a esquerda é resistência e, toda vez que sobe ao poder, ela necessariamente deixa de ser esquerda. Bom, talvez seja útil a gente analisar essa questão para além propriamente da economia. Então nós poderíamos dividir em dois grandes eixos, um horizontal e outro vertical. Esses são os famosos diagramas que tratam dessa complexidade. Mesmo assim, os diagramas ainda são simplificadores, mas são melhores do que simplesmente falar em tamanho do Estado. Então vamos lá. Por exemplo, vamos pegar em termos históricos. O Edmund Burke, que é muito famoso, ele era um liberal, mas era conservador. Agora, o Thomas Paine, também ambos ali são contemporâneos ali da Revolução Francesa, pouco depois, ele era um liberal, mas era progressista. Ou seja, ambos não queriam o fim da propriedade privada. Ambos defendiam a propriedade privada, mas o Edmund Burke era um conservador. E o que significa isso, né? Acredita que as mudanças são possíveis, mas elas precisam ser muito bem pensadas, muito lentas, paulatinas e mais. Deve-se valorizar o passado e as tradições, porque nós só somos o que nós somos graças a essas tradições. Muito bem. E o que diz um progressista? É preciso prezar pelas mudanças, é preciso prezar pelo progresso, no sentido, não no sentido positivista da palavra, mas progresso no sentido de desfazer privilégios que estão arraigados na sociedade. Então vamos pensar o seguinte: no âmbito especificamente econômico, uma direita liberal, ela preza pelas privatizações, por um ajuste fiscal, é contra, de certa maneira, programas assistencialistas, por exemplo, cotas nas universidades, etc. Né? O que vale é a eficiência, como eu disse. Então, o Estado seria um obstáculo para essa eficiência. O mercado e não o Estado é que pode corrigir as possíveis distorções sociais. E os de direita vão dizer, né, a direita liberal vai dizer, olha, nós nunca tivemos de fato um governo liberal para que nós pudéssemos testar se isso acontece. Né? O Friedman falava isso, né? Nós nunca de fato tivemos um governo propriamente 100% liberal. Sempre houve intervenção do Estado na economia. Bom, uma esquerda, digamos, moderada, ela no âmbito da economia, né? Ela diz, ou ela preza que o Estado tem que zelar pelos mais frágeis socialmente. E o Estado, inclusive, tem que ser um freio para os abusos do mercado. O mercado, deixado a si mesmo, ele geraria mais e mais desigualdades. Bom, a esquerda argumenta que, por exemplo, nos últimos 30, 40 anos, com o avanço do neoliberalismo, houve muito mais desigualdade social. Vamos fazer um recorte histórico aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o keynesianismo na Europa. O que é isso? É o estado de bem-estar social. O keynesianismo não é de esquerda propriamente, mas ele preza pelo sucesso do capitalismo. E ele diz o seguinte, olha, para que o capitalismo tenha sucesso, é necessário que o Estado invista em programas sociais, na economia, para que os próprios trabalhadores tenham mais condições de consumo. Muito bem. No final da década de 70, houve uma crise muito grande do capitalismo, do keynesianismo, e começou-se a ensaiar-se o neoliberalismo, sobretudo com Margaret Thatcher
e com Ronald Reagan, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e aqui na América do Sul com o Pinochet, no Chile. Muito bem, desde a década de 80, da década de 80 para cá, nós temos a prevalência do neoliberalismo. E essas pessoas de esquerda argumentam que, no fim das contas, as desigualdades elas ficaram muito mais acentuadas nos últimos 30, 40 anos do que propriamente como era em relação à década de 60, por exemplo, né? Muito bem, essa é uma questão da economia. E agora no âmbito social? Vamos lá. Vamos pegar as questões relacionadas ao gênero, por exemplo, ou as questões relacionadas ao racismo. Bom, o que a esquerda diz? A esquerda diz que, de modo geral, é preciso ensinar as pessoas, as crianças, que o racismo é errado, que nós temos que respeitar as diferenças, respeitar as pessoas LGBTQI, etc, etc, etc. A direita liberal, e não a extrema direita ou a extrema esquerda, elas pregam, né, elas prezam, as direitas liberais prezam que, sim, é preciso respeitar os negros, LGBT, só que não na forma de uma educação, porque eles dizem que isso é impositivo. Ou seja, é a liberdade individual de expressão que deve prevalecer. Aliás, eu citei, né, a questão da extrema esquerda e da extrema direita. Talvez seja assim válido lembrar de uma filósofa do século XX chamada Hannah Arendt, em que ela diz que em ambos os espectros, tanto na extrema direita quanto na extrema esquerda, é possível, aliás, necessariamente há autoritarismo, né? Ela diz o seguinte: grosso modo, nazismo e stalinismo, ela usa esses dois exemplos históricos, são faces da mesma moeda. São totalitarismos que promovem a banalização do terror, a manipulação dos coletivos, o entorpecimento da capacidade de julgar dos seres humanos, etc, etc. Ou seja, para Hannah Arendt, o que vale é a ação política. E é preciso se desfazer dessas noções autoritárias e totalitárias que nós vivemos no século XX. Enfim, eu creio que é necessário que nós analisemos esquerda e direita sobre mais de um aspecto, né? Então eu trouxe dois aqui, o eixo propriamente econômico e o eixo social. E é possível que, por exemplo, uma pessoa seja liberal em relação à economia e progressista em relação aos costumes. Além disso, como eu disse, também tem a questão dos reacionários e dos conservadores. Os conservadores prezam por uma, digamos, conservação ou uma mudança muito lenta em relação aos costumes e à tradição. Agora, os reacionários são aqueles que querem uma espécie de volta a um passado de ouro. Por exemplo, os nostálgicos da ditadura ou os nostálgicos do nazismo. Ou seja, é possível ainda hoje falar em direita e esquerda? Eu creio que sim, mas sempre levando em conta as possíveis nuances e as complexidades de cada um desses termos. Eu espero muito ter clarificado alguns pontos, né? Espero inclusive ter trazido mais questões para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, mostrem para os amigos, comentem aqui no próprio vídeo, que isso ajuda muito a disseminar o meu trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.